Fala, galera, tudo bom, gente? Mais uma vez. Porque assim, eu tô aqui me preparando psicologicamente para essa aula de agora. Eu tava agora aqui conversando com o Thiago isso. Eu falei, cara, vou começar aqui uma aula muito densa. Aí eu tô aqui, ó, respirando. Já tomei café pra caramba, já bebi água. Fiquei hesitando o tempo todo em começar essa aula, porque é de fato uma aula que mexe muito comigo, que toca muito em muitas camadas. Não só essa, mas eu acho que toda essa parte 3 do livro são partes assim, vem trazendo, né, a questão da tortura, mas enfim, bora pra aula. Vamos embora. A gente está no capítulo Você se lembra de mim? Então, logo no início, ele coloca aqui, lá na página 191. Então, me explica rápido. Aqui a gente já tem claramente uma interlocução. Então, vamos marcar isso aqui. Então, ele está falando com a gente, ele está falando ali com o leitor. Então, a gente chama de interlocução. Vamos anotar. Por que velhos com demência se esquecem das coisas vividas horas antes e se lembram das vividas na infância décadas antes? Aqui ele faz uma pergunta retórica porque ainda não tem resposta para isso e é uma pergunta reflexiva. Então a gente tem uma pergunta retórica. Vocês perceberam que é escrever pertórica, né? Pergunta retórica. Acabei de criar uma palavra, pertórica. Pergunta retórica. Que é uma pergunta muito mais reflexiva. Minha mãe, aos 85 anos de idade, com Alzheimer, não se lembra do que comeu no café da manhã, mas vê meu filho de 1 ano e pouco e o reconhece, como pouquíssimas pessoas. Vê sua foto e o reconhece. Tem saudades dele. Então aqui é uma incógnita que ninguém sabe dizer ainda sobre o Alzheimer. Não tem muitas explicações. A gente viu em um capítulo que o Drauzio Varela, e ele traz esse trecho científico do Drauzio, sobre, né, os formatos ali. O que a gente tem no Alzheimer, os estágios da doença. A gente vai ter isso. Enfim, na verdade, a gente não viu ainda. A gente ainda vai falar sobre esses estágios da doença. Mas vamos seguir aqui. Minha mãe ficou viúva aos 41 anos. Na adolescência, eu não me identificava com colegas que reclamavam do conservadorismo dos pais. Minha mãe tinha amigos avançados, escritores, feministas, editores, intelectuais, antropólogos, maconheiros, hippies, sem contar os inúmeros políticos caçados, ex-exilados e jornalistas em busca de notícias. Recebia visitas de correspondentes estrangeiros, representantes de organizações de direitos humanos e de outros governos. Então, aqui ele está falando sobre o quanto, isso a gente já falou bastante aqui em aula, né? Sobre o quanto eles de fato eram de esquerda, envolvidos em política, intelectuais, né? De lados intelectuais, do outros que torturam. Até hoje, em 2026, a gente tem gente que fica do lado dos que torturam, né? E ele bota essa frase aqui. Eu sei que já disse tudo isso. Olha o trecho metanarrativo. Então, já vamos marcar aqui uma metanarrativa. Vocês ainda perguntam qual é a diferença de metalinguagem para metanarrativa? Nenhuma. Metanarrativa é um tipo de metalinguagem. Só que é a metalinguagem de uma narrativa. Metaficção é a mesma coisa, gente. Tá? Agora, ele entra numa frase que eu acho incrível aqui. Ali estava um ícone da ditadura. Tá falando de Eunice Paiva, sabe? Da mãe dele. Ela foi um ícone da ditadura porque ela foi para a luta de fato. Ela foi atrás. Em momento nenhum, Eunice Paiva se conformou quando disseram, né, quando noticiaram, e a gente trouxe esse gênero manchete, quando noticiaram em todos os jornais que o Rubens Paiva fugiu, que ele tinha sido resgatado pelos membros do terror e fugiu, desapareceu ali. Ela nunca
se conformou com essa informação. Ela foi atrás, que é pior. Ela foi fazer faculdade de Direito. E tem uma coisa interessante que bota aqui, lá no finalzinho aqui, ó. Ali estava um ícone da ditadura. Prova bem articulada, a prova era ela, que contestava a versão oficial. Aí a gente lembra que a gente já leu vários relatos aqui do quanto que eles se juntaram, não só os militares, quanto toda a parte jurídica, para comprovar a narrativa de que ele tinha fugido. Aí ela bota lá embaixo, lutou com palavras, foi atrás disso. Esse lutou com palavras, que ela não foi para a luta armada, ela não entrou ali para o grupo da resistência política, mas ela foi uma grande resistência política. Ela foi muito atrás. Ela foi a Brasília, ela começou a pesquisar sobre tudo o que estava acontecendo, ela foi se aliar a políticos que eram amigos dele, jornalistas, em busca de informações. O entra e sai era tamanho que ela não tinha tempo para futilidades. Eu tinha, sim, ódio dos militares, do poder. No entanto, assistir a atuação dela me ensinou a não alimentar revanchismos. Ao invés de se fazer de vítima, ela falava de um contexto maior. Entendia a conjuntura do continente. Sabia ser parte de uma luta ideológica. Agora vamos pausar tudo aqui, porque ele diz o seguinte. Era mais uma Maria. Vamos lembrar que o nome dela era Maria Eunice. Era mais uma Maria. Maria Eunice, cantada por Elis Regina em O Bêbado e o Equilibrista. Choram Marias e Clarices. Então, a gente vai fazer um outro parênteses que ela está falando, né, nessa letra interessantíssima e importantíssima para o Brasil, que é Clarice. Nessa música, muitas coisas, composição de Aldir Blanc e Mesquinho e João Bosco, é verdade. É porque tem gente que gosta mais da voz do João Bosco, eu prefiro na voz da Elis. Mas enfim, o que a gente vai ter aqui? Choram Marias e Clarices. Ele está fazendo também, né, referência a Clarice Herzog, que foi esposa do Vladimir Herzog, que foi um jornalista
torturado e encontrado morto, enforcado, informações dadas pelo Tiago, mas que ele foi encontrado enforcado na cela e fingiram que ele tinha se suicidado e tudo mais. Com a volta do irmão do Enfio, gente, a gente tá falando claramente aqui do Betinho. Então, assim, eu não sei como essa música passou pela censura da ditadura, mas eu sei porque eles eram burros. Mas, enfim, muitas referências aqui. Chupavam manchas torturadas. Estava fazendo aqui uma referência direta à tortura que essas pessoas sofreram. Então, a gente vai ter, ao lado de Eunice Paiva, Clarice Herzog, que inclusive neste capítulo ela é citada lá na página 197, quando diz assim: a luta pela anistia começou em 77, 78, 79. Em 7 de novembro de 1978, minha mãe participou de uma mesa no Tuca, Teatro da PUC, sobre mortos e desaparecidos com Clarice Herzog. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Então a gente vai ter aqui essa referência direta, tá? A tudo isso que aconteceu na ditadura militar. Quando a gente cita, é uma intertextualidade, ele está colocando isso aqui dentro do livro. Vamos escrever. Como retrato, também como prova do que aconteceu naquela época. Então, Eunice Paiva e Clarice também foram nomes importantíssimos para a luta dos desaparecidos, tanto que foi criada a Lei dos Desaparecidos por conta da luta dessas mulheres, sabe? Eunice tem um grande nome, claro, que o Rubens Paiva, né, o Marcelo Rubens Paiva, vai exaltar aqui, porque o objetivo é exaltar a mãe dele, justo, mas tiveram também muitas pessoas envolvidas nessa luta. Ela sozinha não teria conseguido. Também foram mulheres muito corajosas. Então, ó, nunca se deixou cair no pieguismo. Não perdeu o controle diante das câmeras. Nem vestiu uma camiseta com o rosto do marido desaparecido. Não culpou esse ou aquele, mas o todo. Não temeu pela vida. Porque tudo isso, essa luta toda aconteceu durante a ditadura, né? Não foi depois. Ela não esperou acabar. Ela lutou ali durante mesmo. Lutou com palavras. Agora ele começa uma parte que é bem interessante, que ele vai trazer sobre o Jonas, né? Virgílio Gomes da Silva. O Jonas foi o primeiro da leva de desaparecimentos políticos que começou a partir de 69 no Brasil. Gente, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que também é uma figura muito importante para a resistência política da época, que é o Jonas. E está trazendo aqui, né, tudo sobre os 15 primeiros desaparecidos. Depois, o número saltou para 140. A ditadura adotou como prática sistemática execuções e desaparecimentos. Impossível calcular quantos. Se botar na conta aldeias indígenas, tribos dizimadas, que desapareceram na expansão da fronteira agrícola, a ocupação da Amazônia promovida pelos militares, esse número vira uma enormidade. Então, o que a gente vai pensar aqui, principalmente isso, os indígenas também sofreram demais durante a ditadura militar por conta da ocupação das terras deles. E Eunice Paiva, e a gente vai falar até que ela ficou muito amiga do Ailton Krenak, muito amiga, amiga íntima dele, porque ela começou também a lutar pelos direitos indígenas e as terras perdidas na ditadura militar. Mas a gente já vai falar sobre isso, né? Bom, continuando aqui, os familiares dos desaparecidos viviam um limbo civil, além de emocional. É exatamente isso. A pessoa está desaparecida. Você alimenta, de alguma forma, uma esperança de que não torturaram até a morte, de que aquele ali deixaram vivo, de que vão soltar em algum momento. É uma tortura psicológica e uma tortura emocional tão grande que você faz com quem está vivo, que é muito pior de você trazer um atestado de óbito. Porque o atestado de óbito você sabe que tem que superar. E quando a pessoa está desaparecida?
que você fica alimentando uma esperança. Isso é torturante demais. Então, eles não torturavam só aqueles que eram presos, como também os familiares, né? A burocracia engessava atividades corriqueiras. Não sabíamos nem a data em que deveríamos decretar o dia como da morte. Repare, olha aqui, a metanarrativa acontecendo de novo. Ó. Repare que usei a expressão desaparecido a partir de e não morto em. Meu pai foi preso no dia 20 de janeiro. Estava morto na noite do dia 21 para o dia 22 de janeiro. Para nós, da família, a data de sua morte é 20 de janeiro. Só recentemente soubemos que ele morreu entre 21 e 22. Não mudaremos o dia em que sua morte faz aniversário. Então, um trecho aqui metanarrativo. Outro trecho importante a gente vai ter, né, sobre a questão da vingança. E ele fala que Eunice inspirou com que ele não alimentasse isso, né? Eu deveria vingar a morte do meu pai, comprar um revólver e ir de um em um e atirar na cabeça? Com 17, 18, 19 anos? Eu não era maluco o suficiente para partir para a guerra. Eu era da paz, era um pacifista. Alguns nomes dos torturadores envolvidos já tinham sido divulgados nas declarações oficiais do próprio tribunal militar. Então ele já sabia quem eram os torturadores do pai dele. Bastava consultar um catálogo telefônico do Rio de Janeiro e ir de um em um. Sabe quem eu sou? Olha aqui, ó. Do nada um discurso indireto livre. Ó. Pá! Esse pá é uma onomatopeia que está deixando claro aqui que é um tiro em que ele mataria, um tiro hipotético, em que ele mataria um dos torturadores. Sabe de quem sou filho? Pá! Aqui a gente continua com o discurso indireto livre e as onomatopeias, que, ó, vamos escrever aqui, representa a morte desses torturadores. Vamos anotar. No caso, é o assassinato. Né? Representa a morte dos torturadores. Como se fosse uma vingança. Aqui, ele está trazendo uma ideia hipotética de vingança, como se vou atrás de você. Sabe de quem é seu filho? Pá. Sabe quem sou eu? Pá. Olha para mim. Pá. Mais uma vez essa repetição da onomatopeia. Mas lutar pela democratização seria uma vingança mais efetiva. E esperar que a justiça, numa nova democracia, fizesse a sua parte. Aí ele coloca o que espero até hoje. Ele deixa claro que voltou a democracia, teve a implementação da Constituição de 88. E até hoje, esse caso não foi solucionado. Então, também é uma passagem importante. Cara de UERJ isso aqui. Torturadores, traidores e delegados também foram justiçados. Rolou isso. Não por ele, porque ele era um pacifista, mas rolou. Imagina o cara que foi torturado quase até a morte por um policial e depois o encontra nas ruas. Membros da Ação Libertadora Nacional queriam vingar os amigos e atacar os centros de tortura. Marighella era contra. Falar em Marighella, tem um filme. Eu não fui mulher para ver ainda. Não tive coragem, não tive peito. Com o seu Jorge, que se chama Marighella. Ele representa, né, o Marighella. Dizem que é muito forte. Não tive culhão para ver ainda. Não tive. Mas eu vou ter. Dizem que é um filme muito forte.
e que é um nome também muito forte dessa época, tá? Dizia que a luta era ampla contra um sistema, um regime, não contra os agentes da repressão. Então, Marighella, ele era aquele cara que não concordava com ir lá e matar os torturadores. Ele dizia que tinha que lutar contra o sistema, que não era contra o Beltrano, contra o fulano, não era contra a pessoa em específica. O que eu também sou meio contra o Marighella, porque eu acho que a pessoa que tortura assim, ela é um psicopata, né? Porque a gente já viu, inclusive, não só em várias passagens do livro, como em muitos relatos dessa época, que a maioria dos militares não era a favor disso. Eles não concordavam. E muitos sentiam prazer em torturar. Por que não? Né? Um pá, assim, de repente. Nada a ver. Vamos voltar para cá. Nada a ver. A vingança não quer plena. Matar a alma é em veneno. Madruga, seu. Bora. A gente vai ter aqui, ó, que era uma luta política, não pessoal. O que culminou na morte de Marighella, né? Ele falava, não, gente, não vamos lá matar os torturadores. Ele passando na rua, tomou um tiro na cabeça. Impedia ações de vingança, mas depois de sua morte, a organização perdeu o rumo, executou companheiros, rachou. É isso. Vamos à outra passagem importante desse capítulo, que diz aqui, na página 196, a redemocratização será a morte deles. Uma denúncia da justiça, um julgamento posterior e a condenação legítima. Elas virão. Não vieram. Então, aqui era uma crença que quando voltasse a ser uma democracia, que eles seriam julgados, condenados. Não vieram. Aí a gente vai ter uma outra parte aqui que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Os agentes da ditadura, os militares, negaram o tempo todo que aconteciam as torturas. Negavam o tempo todo. Não tinha tortura, nada disso acontecia. Aí, depois eles colocaram a Operação Anistia, que começou com a posse do Figueiredo para abafar os movimentos sociais e propor uma lei de anistia que anistiasse os torturadores. Recebeu retoques finais em 1979. A aprovação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana passou a atuar em violações presentes de direitos humanos, tentando eliminar novos abusos, que implicariam em esquecer o passado, com o arquivamento de processos sobre tortura e desaparecimentos, entre eles o caso do meu pai. A reação dos familiares foi imediata. Vamos entender o que estava acontecendo aqui nesse cenário. Eles queriam implementar a lei da anistia. Só que o que o Unice Paiva sacou aqui? O que essa galera que estava lutando, né, para que os direitos humanos fossem colocados em prática? Eles pensaram o seguinte: se eles negam até a morte, não teve tortura, não teve tortura, para que eles querem anistia? Se eles não praticaram isso. Se eles não praticaram, eles podem provar que não praticaram. Então, para que vamos anistiar os torturadores? Dali, Eunice Paiva entendeu o quê? Olha o que ela coloca. Eunice Paiva, que já se considerava viúva de Rubens Paiva, baseada na lei de anistia, pediu declaração de morte presumida do marido. Ou seja, bom, para que tem uma lei da anistia? Então, estamos aqui presumindo o quê? O meu marido está morto. Com a decisão, e classificou a decisão dos direitos humanos como uma confissão pública de coautoria do governo atual nos crimes cometidos contra os presos políticos pela repressão. Ela entendeu o quê? Eles querem anistia, logo eles estão confessando um crime. Foi o pulo do gato. Dali ela, pegou essa ideia e falou: estão confessando, vamos continuar.
Ela ainda disse que o esquecimento proposto pelo ministro da Justiça e aceito pela maioria submissa dos direitos humanos nada mais é do que uma condescendência criminosa proposta por motivos óbvios e que um dia também serão apurados. Ele encerra o capítulo dizendo que não foram apurados. Então, mas ainda assim, ela tomou isso e disse que era uma confissão. Mais um motivo para ela ter continuado a luta. Um beijo e até a próxima.